Olá, que bom que você está aqui conosco no programa Independente de hoje. O assunto que nós vamos tratar é alcoolismo na terceira idade. E para falar sobre isso conosco está aqui o Alexandre Castanheira, ele é psicólogo da clínica Huxley. É psicoterapeuta. Psicoterapeuta da clínica Huxley. E o Fábio Pinheiro, que é psiquiatra. Isso. E o que a gente quer, o mais importante, eu acho que de saber do alcoolismo, né, é o que a gente quer discutir hoje, é por que depois, na terceira idade, as pessoas vão para o uso de álcool? Alexandre, eu começo perguntando para você, o que motiva uma pessoa com 60, 70 anos fazer o uso de álcool e muitas vezes começar com essa idade? É a pessoa que tem a prática de beber todos os dias ou finais de semana, um pouco, né? Quando aposenta, não tem o que fazer e vai para o bar e se embriaga e se torna um alcoolista, de cair na sarjeta, de dar trabalho para a família, de dar preocupações, que não deixa de ser uma doença, que ela vai se desenvolver a partir do momento que ele não tenha mais responsabilidade, né? Não que ele não tenha mais responsabilidade, que ele não tem mais ocupação. Vamos colocar assim. E, doutor Fábio, pensando na estrutura neurológica, o que acontece? É um vazio emocional? Um fator da terceira idade também que é determinante do incremento da ingesta de álcool é a perda do cônjuge, né? O ninho vazio, a saída dos filhos de casa. E o idoso também, ele é mais vulnerável biologicamente ao álcool, né? E principalmente, existem alguns trabalhos que são feitos hoje em dia, a má qualidade do álcool que é vendido no Brasil, né? Ele é um álcool mais tóxico, causa problemas neurológicos bem mais sérios do que se fosse um álcool de melhor qualidade. A chance de ter problema é muito maior, muito então. maior. Para a gente dar continuidade a esse bate-papo, vamos assistir um VT que o programa Independente preparou para a gente. Em um país como o Brasil, em que a população vive 25 anos a mais quando comparado à década de 70, o alcoolismo na terceira idade é preocupante. São três causas principais, né? Muitas vezes, isso acaba dando um quadro de uma depressão, um certo vazio, uma tristeza. E muitas pessoas vão combater a depressão com o uso de álcool, às vezes com o uso de alguma droga ilícita. Essa ociosidade acaba dando uma situação particular para que a pessoa possa colocar no álcool ou nas drogas uma espécie de uma muleta para ela poder sair dessa situação, né? Na terceira idade acaba tendo um grupo de amigos cada vez mais forte, mais intenso, um apoia o outro e muitas vezes essas reuniões, sejam de homens, de mulheres, às vezes de homens e mulheres, são temperadas com álcool. As consequências sociais do alcoolismo na terceira idade são preocupantes. Se esse grupo mais velho, que produz menos, que gasta mais, que usa mais o sistema de saúde, e que esse sistema de saúde que nós temos hoje é bancado pelos mais jovens, esse grupo de idosos está consumindo mais, pedindo para os mais moços trabalharem mais para poder pagar a conta. Vamos ter uma crise aí. Mas crise não, né? Pelo amor de Deus. Mas interessante é que está acontecendo isso com uma pessoa muito próxima a mim. O marido, motorista de caminhão, viveu a vida toda, manteve a família com esse ganho e agora aposentou e vai todos os dias às 9 para o bar e volta às 7 da noite. Uma adolescente relatou ontem, né? O mesmo problema também, num conhecido dela, não sei se você se recorda, a Rosana. Com o tio. E aí ela me perguntou, o que eu faço, né? O que a gente faz? Eu interno meu marido agora com 68 anos, 70 anos, o que eu faço, né? Ele falou de grupo de apoio, também é uma saída. Olha, alguns casos demandam a internação, porque a pessoa usa o álcool tão continuamente que ela perde a capacidade crítica totalmente e principalmente quando está em risco, né, de agressão, queda, todos os riscos que corre um idoso, né? Então, em alguns casos, infelizmente, precisa ser tomada uma medida mais incisiva. Lá na clínica, Alexandre, como você está sempre nessa recepção das pessoas que chegam lá, como que é isso? É frequente o alcoolismo na terceira idade ou não é tanto assim? É bem frequente, tanto no homem quanto na mulher. Tá? Não tem escolhido o sexo, não.
E eles chegam bem debilitados fisicamente, com problemas de cirrose, já com problemas hepáticos. Tem que ter uma atenção muito especial, porque senão vem a óbito, né? E essa atenção tem que ser médica, tem que ser com o Dr. Fábio, a gente tem tido mulher isso. tem a história de ingerir álcool de limpeza, porque elas Nossa. têm vergonha de ir ao bar e carregar a garrafa, ou ao supermercado, acaba bebendo álcool de limpeza doméstica. A dependência fica tão grande, né? Tão acentuada que imagina beber álcool de limpeza Muito para frequente. manter a dependência química. E fico imaginando também, porque tem algumas clínicas que trabalham com a laborterapia, que é a sua própria limpeza, que é cuidar do jardim, da horta. Imagina um senhor, né? Uma senhora, já com uma idade avançada, ter que ter todos esses cuidados também. Não deve ser fácil, né, Alexandre? Mas assim que acontece a desintoxicação, eles querem participar, eles querem interagir e fazem muito mais forças do que os mais novos. Eles passam a ser mais importantes aí nessas atividades, porque eles não conseguem ficar parados, eles não querem ficar no ócio. Diferente dos mais jovens, né? Diferente dos mais jovens. Nós preparamos uma pergunta de algumas pessoas, nós fomos até as ruas fazer pergunta para as pessoas sobre o alcoolismo na terceira idade. Vamos assistir. Olá, meu nome é Matheus. Eu gostaria de saber se o avançar da idade interfere na sensibilidade ao álcool. Sem dúvida, interfere tanto na sensibilidade ao álcool quanto a medicações, por exemplo. A dose que a gente usa para o idoso, um remédio para diabetes, ou até antibióticos, etc., é diferente da dose de um jovem. E a dose do álcool e da droga também passa a ficar exagerada devido à idade, né? Altera sim. Aquela história que o idoso às vezes tem, vou tomar só uma pinguinha antes do almoço, ou vou tomar um copo de vinho. Isso pode desenvolver uma dependência também, Alexandre? Isso pode e acontece de desenvolver a dependência. A diferença é que o álcool ele demora muito mais tempo para levar a pessoa ao fundo do poço do que outras drogas, que tem esse processo mais acelerado. Né? Demora para perceber muitas vezes, né? Demora para perceber e até para perder o domínio da vida, né? Para vir a ser caso de internação. E alguns desses idosos acabam desenvolvendo dependência com outras drogas também? Ou muitas vezes para no alcoolismo, até por causa da idade já? O final de todo drogado é o alcoolismo, né? Porque ele, quando mais velho, ele tem vergonha de ir até a boca, ele tem um certo mais dificuldade. Mas o final de todo dependente de drogas é o alcoolismo. Interessante. Então é a droga que eles acabam finalizando o uso porque não querem ir para a biqueira, para outros lugares. A transferência, né? Um detalhe que você falou do idoso que vai ao bar, né, tomar uma dose, tudo. Hoje em dia, para alguns casos, a gente dispõe de uma medicação chamada naltrexona, onde a pessoa consegue controlar muito melhor a bebida do que sem a bebida. Então pode ser tentado em alguns casos. A pessoa não embala, não engata na bebida e bebe o dia todo, ela tem a propriedade de limitar o prazer e a quantidade. Isso é comprovado no mundo todo, né? Existe esse recurso. Que interessante. É bom a gente saber. Estão criando mecanismos, né, para a gente conseguir ter o controle. O acamprosato também é uma outra medicação que tem essa propriedade, né? A pessoa, não é aqueles remédios que a pessoa passa mal ou que dá complicação, né? Infelizmente o acamprosato não é disponível no Brasil ainda, mas já existe também. Tem mais uma pergunta pra gente, vamos assistir. Oi, meu nome é Gisele. Eu queria saber quais são as doenças que podem ser desenvolvidas com excesso de álcool na terceira idade. Doutor Fábio, quais doenças? Olha, que eu estava dizendo agora, né? Álcool mais tabaco é igual câncer de cabeça e pescoço. Essa é a pior doença. Câncer de esôfago, a hepatopatia alcoólica, que é a cirrose, né? Doenças pancreáticas, sangramento, propicia a tuberculose, enfim, um número de complicações clínicas que o álcool leva, principalmente na terceira idade, né? Hoje a gente sabe que inúmeros cânceres, inclusive câncer de mama, ele é bem aumentado nos usuários de álcool. Então daria para a gente ficar fazendo um programa só a respeito é muita coisa mesmo que acontece. E são doenças potencialmente fatais.
E tem um preconceito no sistema de saúde de que quando chega um paciente alcoolizado, ah não, ele está alcoolizado, tem outras prioridades, porque foi uma escolha dele. Tem isso ou não tem? Tem sim. Tá do jeito que está porque quis, né? As pessoas julgam e não consideram ainda como doença. A falta de informação é muito grande. Colocam como pessoas que não têm vergonha na cara, são vagabundos, são bandidos, são marginais. E quando se trata de uma doença, né, que tem o CID dela e que é, pelo Conselho Mundial de Saúde, considerado uma doença. Agora, esse preconceito de que ele é doente, né, que ele é sem vergonha ou bandido, existe também quando a dependência é na terceira idade, Alexandre? Existe também. Tá? O drogado, o cara que não tem o domínio, ele sempre foi discriminado, né? Ele sempre é meio marginalizado. Eles acham que é por falta de vergonha na cara. E muitas das vezes é porque a doença já atingiu um certo nível que ele não sabe nem o que está fazendo mais. Ele não sabe o que fala. E interessante que coloca toda a família doente também, Sim. que são os doentes codependentes. Então, um alcoólatra na terceira idade dentro de uma casa, ele gera várias complicações com filhos, com esposa, com netos. É muito complexa essa situação. E a família fica com muita dó de fazer essa intervenção de internação, porque as pessoas têm uma impressão também muito errada de tratamento de dependência química. E, Alexandre, você estava falando de família, né? Muita gente que está nos assistindo agora pode estar perguntando, né? O que eu faço, então, quando eu percebo que ele está indo para esse lado da dependência química, né? Que ele se aposentou e agora está indo ao bar todos os dias. O que a família pode fazer para evitar isso? Olha, tem os grupos de autoajuda. No nosso site, problemascomdrogas.com.br, tem muita explicação, a gente fala muito sobre isso, tá? E Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, CAPS, né? Tem muita gente que pode estar dando informação sobre essa doença e tirando as pessoas da ignorância. Eles normalmente não vão para a consulta, mas assim, é muito valiosa a consulta de um familiar. Às vezes sem mesmo a presença do paciente, para ser feita uma estratégia da abordagem para a pessoa. De novo, informação que não falta, né? A gente tem que ter atitude e mudar e ajudar esse parente a mudar. A gente vai para o rápido intervalo, já volta, participe conosco aqui do programa Independente, mande um e-mail, independente@rs21.com.br. A gente volta já já.